Muito boa noite. A você que está com a gente, quero dizer que está chegando o podcast Pod Tour. Repetindo para você, Pod Tour. É um podcast voltado exclusivamente para o turismo, para trazer para você todas as informações turísticas que você possa imaginar. Você que é do trade turístico, ou você também que não é do trade turístico, mas é um passageiro que vive viajando pelo mundo afora. Este podcast tem sim a finalidade de apresentar para você muitas coisas interessantes, curiosas dentro do turismo. A apresentação Edson Silva e com muita alegria também nos ajudando aqui a Ládio Camargo. Estamos no estúdio AC Vídeos e esse estúdio é um estúdio especial, um estúdio que está voltado também para informar a você que gosta de turismo. Falando de turismo, tenho o prazer de ter conosco no primeiro dia do Pod Tour. Primeiro dia do Pod Tour, tenho o prazer de ter conosco convidados especiais aqui. Eu quero começar com, primeiramente, Brits. Quem é o Brits? Presidente da Promotur. Boa noite, Brits. Boa noite, pessoal do turismo. É um prazer, Edson, estar aqui na sua presença e participando junto com você do primeiro Pod Tour. Junto com o meu amigo Apolo. Já apresentou, pronto. Já apresentei. E também o segundo convidado, não menos importante também, Apolo, grande Apolo. Olha o nome, né, Brits? Apolo. Apolo é um nome forte. Forte, né? O Apolo, ele é diretor da Consultel. Isso, diretor da Consultel, hotéis e eventos. Apolo, boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite e estar com a gente no dia de hoje na Pod Tour. Boa noite, Edson, boa noite, Aládio, boa noite, Brits, e boa noite aos nossos ouvintes. É um prazer estar nesse primeiro Pod Tour. Eu que me sinto feliz. O Pod Tour ele nasceu através de uma ideia na Feira da Bave que tivemos recentemente. Sim, com certeza. Vocês participaram também da Feira da Bave, mas depois eu conto daqui a pouquinho a respeito da Pod Tour. Por quê? O nosso tempo é curto, apenas 1 hora de podcast a respeito da Pod Tour. Por quê? O nosso tempo apenas 1 hora de Pod Tour, né? Então, nós precisamos aproveitar porque são muitas informações aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, eu diria assim, porque estamos no Instagram, não, estamos no Instagram da AC Vídeos. Mas, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo certinho, graças a Deus. Tudo certo, né? Tudo sob controle. Tudo sob controle, então tá bom. Eu quero, né? No turismo nós temos vários segmentos. Nós temos o segmento de companhias aéreas, e aí eu quero fazer um ping-pong com vocês. Sim. Do que mais? Me ajuda lá, que de repente eu não anotei Hotelaria. nada. Hotelaria. Locadora. Receptivo. Seguro viagem. Seguro viagem. O que mais nós temos? Secretarias de turismo. Companhia marítima. De cruzeiros. Representantes de hotéis. É um universo muito amplo, né? É um universo muito amplo. Muito amplo, né? E turismo, realmente, quando alguém fala de turismo, enche-se os olhos. Tanto daquele que sempre viaja, como também daquele que nunca viajou. Não é isso? Então as pessoas ficam assim, focando o horizonte através da alma, dizendo, poxa, um dia eu quero chegar lá. Um dia eu quero ir em tal lugar. E principalmente nós que estamos no turismo. Deixa eu ver uma coisa, Brits. Nós realizamos sonhos, exatamente. A pessoa sonha, a gente vai lá e... Mas só a maneira, Edson, de deslocar-se de um lugar para o outro, você ou em grupos, já se caracteriza o turismo. Ok, é verdade. Isso é importante. Verdade. Segundo as nossas regras da área. E dentro dessa questão de turismo, como eu disse para você, ou para vocês, e nós estávamos comentando em off aqui, na questão do turismo, é uma indústria que não polui, não é isso? Ela é muito mais Até ecológica. Você usou umas expressões lindas aí, né? Então, Edson, ela é muito mais ecológica que a própria indústria de transformação e a própria indústria mesmo de agronegócios, né? Ambas degradam, poluem, para nos dar certos confortos que nós temos hoje. E o turismo nos dá o conforto, a alegria e o prazer de não ser tão agressivo à natureza,
ao ser humano. E assim nós mais voltado para o lado ecológico, né? Para o lado ecológico, né? A bem da verdade. A bem da verdade. Ou seja, o turismo ele promove o mundo natural, o ar livre, promove a natureza, as coisas belas que Deus deixou para o homem curtir, para o homem aproveitar. Não degrada, não agride, não invade e respeita. Pelo contrário, né? Tem o turismo ecológico também. Trata-se de um turismo limpo, praticamente. Limpo, e viajar é preciso. Não é verdade? Muito bom. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Né? A gente viaja muitas vezes na viagem do próprio cliente. Do próprio cliente. A gente fica em hotel de negócio, no hotel do nosso cliente fechar negócios. Então uma coisa leva a outra. Legal. Nós antecipamos a viagem do cliente, porque a gente monta, né? A gente pega o pacote e estuda ele direitinho. Então, ali é uma forma da gente já viajar antecipado. Quando o cliente chega, ele já vai ter todas as dicas. Quer dizer, fomos lá, eu gosto de brincar não no material. Né? Eu gosto de brincar assim com o meu cliente. Não somos padaria, mas nós brincamos com sonhos. Sonhos, isso realizamos os sonhos. Tá engraçadinho hoje. Tá engraçadinho. Eu sou, graças a Deus, feliz porque eu atuo e faço o que eu gosto. Que bom. E quando eu entro num segmento, fico feliz. Eu estou há alguns anos nessa brincadeira, eu brinco com o meu dia a dia, com meus clientes, com meus negócios. Brincar no bom sentido, porque turismo nada mais é do que você transformar sonhos em realidade e principalmente você fazer o que gosta. Isso é muito gratificante. Apolo, você disse uma coisa importante, o Brits também citou. A gente, como agente de viagens, tem lugares do mundo que nós nunca pisamos. Mas já tivemos eventos, tivemos treinamentos, participamos com informações precisas. E aí vem o passageiro, senta na frente do agente de viagens, ou de nós que somos executivos de conta, também apresentamos determinados produtos, vem o passageiro, compra a ideia, compra o produto, viaja. Quando ele volta, ele vem dar aula para a gente. E é legal isso. Ele acrescenta alguma coisa a mais, porque no visual dele, ele talvez tenha percebido alguma coisa que a gente deixou passar. Eu até tenho um amigo no dia a dia que se transformou com o tempo cliente, já de 25, 28 anos mais ou menos. Ele foi ele foi fotógrafo da revista Fluir. Ele está me ouvindo agora, sabe o que eu estou falando. Viajou o mundo inteiro, cobrindo competições de surf, de corridas, de moto, de carros, etc. Ele não entendia nada de turismo, nada. Começou a viajar o mundo, conhece muitos países, 70, 80 países, não sei. Tem 80, 70 entradas na Disney. E voltou para o Brasil, descobriu o que eu gosto, o que eu quero fazer. Turismo. Entrou no turismo, é uma das agências mais potencial em Curitiba. Aqui em Curitiba. E um excelente profissional legal. de gabarito. Ele está me ouvindo agora, espero que amanhã ele pague o almoço para mim. Ah, é? Olha aí, ó. Para nós, né? Não seja individualista. Mas deixa eu conhecer um pouquinho vocês. Aliás, eu já conheço, mas deixa o nosso público conhecer um pouquinho vocês. Brits, presidente da Promotur. O que é Promotur? A Promotur ela foi fundada com o intuito de reunir os executivos e comerciais do turismo, né? Graças a Deus hoje a gente está com mais de 150 amigos, né? De diversos segmentos, né? Companhia aérea, hotelaria, seguro viagem, locação e daí por diante. Então foi uma maneira de a gente se reunir e trocar algumas informações e conhecimentos, né? Então eu tenho conhecimento em tal área, o Apolo tem conhecimento em tal área, você tem. Então a gente troca figurinhas, né? Então o intuito da Promotur é também qualificar o executivo, né? Não no sentido de dar aula, mas sim de orientar às vezes, né? Alguém entra há pouco tempo para fazer essa função e a gente também tem a ajuda que a gente dá para ele, né? Então não tem rivalidade, digamos assim. Pelo todos nós somos uma parceria, né? Todos nós somos unidos, mesmo sendo o concorrente que está também junto com a gente.
Isso é importante. Então, a Promotor foi fundada para que houvesse união e não separação. Okay. E a gente, graças a Deus, somos unidos, né? E quanto tempo existe a Promotor mesmo? A Promotor já está mais ou menos uns 15 anos já. Uns 15 anos? Uns 15 anos. E tem colaboradores, tem executivos de conta de todo o Brasil? Hoje a Promotor, ela foi fundada aqui em Curitiba, digamos assim, entre os executivos e comerciais daqui. Depois ela foi expandindo, né? Então hoje temos em Santa Catarina, temos executivo do Rio Grande do Sul, temos executivos Rio de Janeiro, temos executivos de São Paulo, né? Então ela foi expandindo porque um vai passando para o outro, né? E há interesse de participar. Então eles buscam a gente se propondo a participar e trocar ideia, né? Isso é importante, né? Então tanto é tipo um executivo, ele quer viajar para determinado lugar e ele não tem muito conhecimento. Então sempre tem alguém daquele estado ou daquela cidade que vai dar o apoio para ele, né? Entendi, vai dizer, não, o hotel é assim, você vai por aqui, você vai por ali. Sempre alguém dando suporte para alguém dentro. É o interesse da promotora fazer isso. Facilitar as coisas, né? Com toda certeza. Que bom saber sobre a Promotor. E agora você, Apolo, a respeito da Consultel. Fala pra gente, você é o diretor da Consultel, ela existe desde quando, qual a finalidade e assim por diante. Bom, Edson, a Consultel, ela foi criada através de uma necessidade de mercado. Eu comecei a pensar em empresa em 98. Eu estou no turismo desde 91, 92. Então, em 98, comecei a pensar em empresa. O que o Apolo fazia até lá? O Apolo sempre trabalhou na parte hoteleira, né, na gestão comercial de hotel, na gerência de carteiras de cliente de hotel, e fui atingindo o mercado como um todo. Como você falou anteriormente, o turismo ele é muito amplo. Começando com agências, com operadora de turismo, com locadora de veículos e também a parte corporativa. Nessa parte corporativa, o Apolo se encontrou e começou a se aproximar de muitas pessoas de gestão de viagens em Curitiba, de empresas muito fortes, localmente e de fora do país. Então, houve a necessidade, junto ao meu cliente, de criar uma ferramenta para eles que eles possam ter a opção de ter um hotel fora de Curitiba. Porque eu visitava, por exemplo, uma Volvo, um Boticário, uma Votorantim, uma Raco Cosméticos, e as meninas de viagem sempre me perguntavam, Apolo, você tem hotel em São Paulo? Você tem hotel no Rio? Hotel em Porto Alegre? Não, eu não tenho. Porque só trabalhava unidades em Curitiba. Entendi. Né? Então, dentro dessa veia, dessa brecha, o Apolo pensou na Consultel. Que legal. O Apolo e mais algumas pessoas pensaram comigo, e eu entrei via normatização, via Sebrae e tudo mais, botei meu projeto no papel, e do papel partiu para a prática. O Apolo começou a ter vida própria. Através da Consultel Hotéis e Eventos, a gente atende muitas empresas desse segmento corporativo nos 3 estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, é uma situação que levou para o cliente, uma ação que levou para o cliente, uma necessidade que ele até então não tinha. Do próprio cliente. Exatamente. Pedindo uma solução e você... E eu, nessa brecha, eu criei a Consultel. Você aproveitou e criou. Antes de montar a Consultel, eu indicava, fecha com tal hotel em Porto Alegre, fecha com tal hotel em Foz do Iguaçu, em São Paulo, porque eu conheço muito bem a hotelaria e hoteleiros. Né? Só que o cliente ia para o hotel, ficava lá e tal, dava um check-out, saía, e o Apolo não se sentia satisfeito, nem o cliente. Sim. Porque ele voltava para Curitiba. E você tinha essa ferramenta na mão. E sentia vazio. Que eram os contatos. Eu quero voltar para aquele hotel e não tenho como negociar, eu não tenho como ver uma tarifa, não tenho como ver uma diária legal, um faturamento bacana, um bloqueio de grupos, qual é a negociação que eu tenho. E o Apolo, através da Consultel, hoje atende toda essa situação do cliente. Grupos de lazer, grupos de incentivo, grupo de executivo, eventos, convenções e congressos. Okay. Além do meu corporativo diário junto às gestões de viagem das empresas.
Isso eu estou fazendo desde 98, que foi no papel, e 2000 foi para prática. Falando nisso, Apolo, aqui eu tenho registro que é mais ou menos 30 anos de profissão, de turismo, é isso? Errou, eu tenho 32. 32? 32. Acrescenta 2. Eu tentei diminuir, ele subiu. E eu diminui, né? E o Brits com seus 30 e quantos, Brits? 39, 40 já. Gente, nós temos aqui, olha, dinossauros do turismo. Pra falar a verdade, um pouquinho mais de 40, mas... Dinossauro. Deve ficar nos 40 que tá bom. Mas também a gente não foi guia da Arca de Noé. Também não, né? Também não foi guia. Não fomos guias, mas a gente foi o que fez a recepção, né? Brits, eu acho que tudo é um legado. A gente começou um projeto há 30, 40 anos atrás. Hoje a gente tem a felicidade de continuar com esses projetos, de ter muito amigo no turismo. O turismo, para mim, me deu não só o Trabalhamos na mesma empresa também. O meu sustento financeiro, a minha alimentação para mim e minha família. Mas o turismo me deu amigos. E quando você trabalha num órgão, num segmento que você gosta, que você arrepia o teu braço, quando você chega num cliente e ele te recebe de braços abertos, não existe a conta bancária. Claro que é importante a conta bancária, mas a satisfação e o comprometimento de fazer sempre fazer bem. E ao mesmo tempo fazer aquilo que gosta, e quando você faz o que gosta, não chega a ser um trabalho. Flui é legal. Não, a gente deixar de ser um trabalho, um sacrifício, né? Perfeitamente. O trabalho não pode ser sacrifício, né? Eu quero aproveitar vocês dois, já que houve essa apresentação aí, e quero olhar para aquela câmera ali e dizer o seguinte: como é o primeiro dia do programa podcast, e nós temos muitos amigos no turismo, nós três temos muitos amigos no turismo. Eu quero dizer a todos os amigos que estão agora nos vendo, nos seguindo no PodTour, dizer que vocês dois foram escolhidos a dedos para representar muito bem essa galera linda do turismo que está nos vendo agora, e sintam-se vocês aí representados pelo Apolo, pelo Brits, e certamente, como eu disse, num determinado grupo, é o primeiro de muitos, é isso, Apolo? Com certeza absoluta. O primeiro de muitos, né? E certamente outros colegas estarão aqui. Esse é um foguete que está decolando. Com certeza, né? Comercialmente, a tecnologia, ela nos trouxe muito benefícios. Antes da pandemia, a gente não explorava muitos itens da tecnologia. Hoje, o podcast veio para suprir. Com certeza. É um dos itens que vieram para suprir essa necessidade, porque nossos ouvintes estão lá agora, jantando, conversando com a família, e lembrando, poxa, eu vendo o Apolo, eu vendo o Brits, eu vendo o Edson conversar, eu quero fazer uma viagem com a família. Importantíssimo. Né? Coisa que a gente faz isso diariamente nos nossos clientes, né, Edson? Incentivar as viagens. Exato. Mas ok, deixa eu falar de uma coisa importante que ocorreu num passado recente, que afetou o turismo diretamente. Nós sabemos que nós vendemos sonhos, dentro da tua brincadeira carinhosa, né? Como é que é? Eu não sou padaria, mas eu trabalho com sonhos. Eu trabalho com sonhos. E sonho é uma coisa ainda que não é palpável. E como o turismo, ele foi afetado diretamente quando aconteceu a pandemia, quando a OMS anunciou a pandemia do Covid. Muitos colegas, muitos profissionais nossos foram afetados, né? E eu queria que vocês comentassem a respeito, vocês que viveram, e até eu vivi, quem não viveu essa pandemia, mas diretamente você falou uma coisa linda em relação que o turismo, vamos ao popular, o nosso ganha-pão, a nossa manutenção, a nossa providência familiar é o turismo, é a nossa provisão. Mas nós vimos aí muitas agências que fecharam, operadoras de viagem que fecharam, colegas que eram viciados em turismo e são até hoje. Alguém usa a expressão que o turismo é uma cachaça, né? Vicia. E de fato. E quem entra não sai mais. Não sai mais, né? Mas ao mesmo tempo, nós temos aí colegas hoje que rumaram para outra profissão. Segmentos, né? Eu queria que vocês comentassem a respeito disso. Você vê, a pandemia, infelizmente, abalou muito o turismo. Nós fomos o primeiro, praticamente, a ser cortado. Né? Porque, lógico, não se podia sair de casa, não podia se fazer nada, muito menos viajar. Então, como agência de viagem, como operadora, companhia aérea,
eles vivem do turismo, respiram o turismo. Eles não tinham renda. E digo mais, que o turismo não leva só gente para hotel, gente para avião ou para locadora. O turismo leva gente para banquinha, para pastelaria. Sim, né? É como nós estávamos comentando já hoje, que envolve tudo. Envolve todo um processo, é uma cadeia, né? Então, nessa sequência aí, como eu estava falando, nós somos o primeiro, daí vem, como você falou, vem a banquinha, vem a padaria, vem, sabe, e outros segmentos aí que vivem do turismo, né? Foram todos afetados. Infelizmente, houve cortes, né? As empresas não tinham condições de se sustentar, né? Sem uma renda, então fecharam as agências, fecharam a operadora e, lógico, a banquinha também fechou porque não tinha o passageiro que vinha de fora para comprar o seu cigarro, sua balinha, alguma coisa parecida. O nosso amigo Raul já falava, né? O dia que a Terra parou. Verdade. O dia que a Terra parou. Aconteceu mesmo, né? Literalmente aconteceu. Mas graças a Deus a gente superou, né? E já praticamente voltou tudo ao normal. Então, mas aí é o seguinte, lembram-se que usava muito a expressão novo normal. Eu creio que a mídia estava forçando um pouco essa questão do novo normal. Você usou a expressão voltamos ao normal. Eu prefiro essa expressão, particularmente falando. O que eu quero dizer com isso? Então o turismo tem aí a pré-pandemia, que estava naquele gás, que todo mundo estava feliz da vida, vendendo tudo. O que atrapalhava um pouco era o quê? O câmbio. Uma hora acima. Mas isso sempre foi. O câmbio oscila sempre. Pode continuar. O câmbio oscila sempre. Sempre. Então, aí, digamos, o pré-pandemia, o momento pandemia, quando fecha tudo, e agora estamos aqui em 2023, no pós-pandemia. Como é que está o mercado hoje? Edson, eu penso o seguinte, eu vejo o turismo nos últimos 4, 5 anos em 2 momentos. Antes da pandemia, tivemos o ano 2019 muito bom para todas as áreas de turismo. Lembra? Nós estávamos conversando lá fora sobre isso. Sim. Todo mundo faturando, todo mundo vendendo, todo mundo viajando, os custos, os valores de passagem aérea estavam acessíveis a grande parte da população. Né? E veio a pandemia. Né? Parou tudo. Que nem o Brito falou, nosso amigo Raul também. Não saía para comprar porque não tinha ninguém para vender. Na música, né? Não saía para comprar porque não tinha ninguém para vender e vice-versa. Perfeito. Aí vieram 2 anos. 2 anos e meio nesse marasmo total. E a gente precisando trabalhar, precisando vender, precisando produzir para sustentar, né, as nossas famílias. Parou, o mercado parou. Na hotelaria, eu vejo o seguinte, no segundo momento, pós-pandemia, eu te falei, nós temos 2 momentos, antes e pós. Pós-pandemia, nós sentimos que tinha aquela demanda represada. Tipo aquela porteira que tinha os bois querendo sair e não conseguiam sair por causa da pandemia, né? E a gente hoje, essa porteira começou a abrir e essa demanda começou a fluir, já desde o início do ano, e agora está aquecida, certo? E com o aquecimento desse volume que estava represado, as empresas começaram a viajar mais, você começa a pensar melhor nas viagens das férias de família, tanto agora no meio do ano como no final de ano. Antigamente você não tinha condições de ir para o aeroporto pegar um avião, não é verdade? E com isso veio o quê? O fator tarifário hoteleiro. O fator tarifário hoteleiro e o fator tarifário de companhias aéreas. Então, realmente, os valores estratosféricos, né? Isso se dá devido aos aviões que não estão mais voando no nosso país. Enxugou a malha aérea, automaticamente os preços sobem para ter o equilíbrio financeiro das companhias, senão não ia acontecer isso. A tendência é que diminua isso nos próximos meses, segundo as informações, até mesmo com a entrada de algumas companhias aéreas voando no Brasil. Já foi autorizado? Parece que tem uma americana e 2 de outro país aí. A South Africa, acho que... Isso vai facilitar muito para nós. E isso ajuda bastante essa concorrência, né? Perfeitamente. Vamos falar de... Só abrindo um detalhe aí, pois não. Aproveitando o gancho aí do nosso amigo Apolo, pós-pandemia também teve aquele vácuo, né? Um pequeno vácuo no sentido que
muitos passageiros tinham comprado os pacotes antes da pandemia para viajar remarcação. Isso. no dia da companhia. Então, o que aconteceu? Quando voltou, foi remarcado, né? Aqueles que não foram reembolsados foram remarcados. Então, houve aquela enchente de passageiros nos aeroportos, por quê? Porque já tinham comprado. Então, você via aquele movimento. E todo mundo queria Isso foi um fator uma também solução, do aumento né? da tarifa, né? Isso foi um fator também que aumentou a tarifa, porque uma aeronave com 300 lugares, 150 remarcação, o restante tem que vender para sustentar. Para sustentar. Então, teve esse período aí que o pessoal lá que comprou antes da pandemia, quando ia viajar na pandemia não podia, então ele viajou pós-pandemia, né? E a pandemia ajudou nós, brasileiros, a conhecer um pouco mais do nosso país. Correto? Diga lá. No sentido de que isso, hein? você criou bolhas no Brasil. Curitiba, por exemplo, você, como não ia para o aeroporto, tinha medo e o receio de pegar um avião. Até hoje eu tenho esse receio, mas eu tenho que fazer isso, felizmente. Por quê? Curiosidade. Eu não sei, aquela coisa psicológica, não sei te dizer, mas eu tenho alguns cuidados. De pegar um avião em relação ao que aconteceu ao que passou, com o Covid-19. Exatamente, ao que passou, porque foi uma coisa inesperada, que atingiu não a Apolo, você atingiu o mundo inteiro. inteiro. Veio da noite para o dia. Né? Afetou e nós não sabíamos o prazo que isso ia acabar. Não adiantava o OMS ir para a televisão, o William Bonner falar no jornal, aquela coisa toda. Não sabíamos um prazo de acabar. Fez com que as viagens no país fossem reforçadas. Porque você pegar o carro com a tua família e descer para algumas regiões próximas. Lembra, o turismo está na veia. Eu fui para hotel Fazenda com meu filho, aqui em Santa Catarina, em plena pandemia, onde a gente usava 2 máscaras. Nós chegamos no apartamento do hotel com vidro de álcool e passamos em todos os locais que a gente pega, geralmente. Sim, maçaneta, controle e tal. Todo mundo tinha esse cuidado. E era orientação, inclusive. Chegou no hotel, fizemos isso. Perdemos lá 15, 20 minutos, mas quem sabe ganhamos saúde. Enfim, para alimentação, máscara, luvas e tal. Distanciamento, nós fizemos o turismo mesmo assim, tá? Com todos os cuidados necessários. Ok. Isso possibilitou que o turismo regional fortalecesse. Com certeza. Que o brasileiro conhecesse melhor o seu país. a sua região. Edson, nós temos 9 mil quilômetros de litoral no país. Nós temos uma das maiores florestas do mundo. É um país riquíssimo, né? Muita coisa linda. E quanta coisa nós não temos de São Paulo aqui para baixo, quantas coisas lindas. Até dentro disso aí. Tem muitos passageiros que conhecem mais lá fora do que aqui dentro. Né? Mas é verdade. Infelizmente, né? E o contrário, muita gente de fora conhece mais aqui dentro. Mais o Brasil do que mais o Brasil, porque é um país chamativo, um país de um povo lindo em todos os sentidos. Apesar de nós sermos, segundo as estatísticas, o 63º país mais visitado do mundo. Lembra disso? 63º. Nós vivemos no universo mundial de 190 e alguma coisa países. Nós somos o 63º. E se você puxar, você vai ficar atrás de países assim, tipo Filipinas, tipo Argentina e outros países que não têm tanta representatividade geográfica como o nosso país. Você poderia, ou você, Brito, poderia responder por que o Brasil estaria nessa posição então? Por exemplo, um dos fatores, não vou generalizar, por favor, você que está me vendo, não me entenda aqui, mas lá fora, na Europa, Estados Unidos, a gente ouve falar que o Brasil é um país só de gente atrasada, muito bandido, e muito ladrões, sequestro, assalto, e não é verdade. Por que nós estamos nessa posição então? O que traz esse fator para estarmos nessa posição, se é dentro do que você falou? Quantos quilômetros de praia? 9 mil quilômetros de litoral. 9 mil de litoral, mais a floresta amazônica, mais estruturas em grandes cidades, tanto capitais quanto interior. O país tem uma malha aérea muito boa em relação a isso também. O que faz nós ficarmos nessa posição? Você vê, cada estado tem sua particularidade, né? Eu vejo no geral, eu vejo no geral, Brits, porque é o seguinte, o turismo é uma coisa que é macro, né? Temos que ver na visão macro, porque é o seguinte, nós dependemos de órgãos governamentais. O incentivo não estou aqui para falar de política, que não é o caso e não
E não interessa, acho que para quem está ouvindo, não, né? Claro que não. Mas, em cima da sua pergunta, é o seguinte. Pela minha experiência de mercado, vocês concordam comigo? Infraestrutura. O país tem uma ótima estrutura, mas falta muita infraestrutura. Mão de obra qualificada. Burocracias, investimento pífio em divulgação do país no exterior, através de órgãos do turismo, que eu não vou citar o nome novamente, mas quem está ouvindo da área sabe que órgãos que eu estou falando. Falta investimento, falta apresentação do Brasil lá fora. E deixar os líderes do turismo, as cabeças pensantes do turismo no Brasil, deixar de ser cabide de emprego ou balcão de negócios. Nós temos que ter profissionais da área, pessoas qualificadas para assumir cargos. A presidente Dilma, eu não gostei de falar o nome dela, mas eu tenho que falar, ela sancionou uma lei 12.591 em 2012, que regulamenta a profissão turismólogo, certo? No país. E, no entanto, o texto foi sancionado. Votou 3 vezes, faltou 2 ou 3 artigos para serem aprovados e até hoje está lá para ser aprovado. Mas espera aí, fala-se tanto em turismo através dos órgãos governamentais e troca-se líderes de turismo e tudo mais dentro dos órgãos governamentais e dá a entender assim, agora vai. E aí você está me dizendo que parou tudo? É barganha, isso aí é simples barganha e troca de cabides. Ou seja, eu tenho que pôr o fulano de tal porque é amigo da família, porque o partido dele votou em mim nas eleições. Isso é Brasil, né? E nem conhece politicamente falando. Infelizmente, a gente tem que ter políticas sérias. Por exemplo, a França, que é um país que equivale hoje ao estado de Minas Gerais, territorialmente falando. A previsão deles para 2023 é 38 milhões de visitantes. E o nosso país, dando mais ou menos 10, 15, 20, 30 vezes o tamanho da França? Muito mais. Certo? A previsão nossa até o final do ano é de 2,7 milhões de pessoas. Eu te pergunto, por que isso, Edson? É uma diferença enorme. Enorme. Te pergunto, por que isso? Por que essa diferença? Essa numeração, hein? A França é o primeiro país em turismo internacional no mundo. Segundo a Espanha. Terceiro, Estados Unidos. Quarto, a China. Quinta, a Itália. Sexta, a Turquia. Sétimo, o México. Oitavo, a Alemanha. Nono, Tailândia. Nono? Tailândia. Que o Brasil deveria estar em nono, pelo menos. E o nosso país está em 60º. Pois é. Terceiro lugar. Você puxou um coelho na cartola aí importante em relação que, de repente, aos nossos colegas, os nossos seguidores que estão nos vendo agora, nem imaginavam essa colocação que você está mostrando para a gente, muito importante. E a gente está vendo que, dentro desse potencial chamado Brasil, em todos os segmentos que você imaginar, o turismo, claro, que é o que provoca toda essa ida e vinda desse pessoal, estamos distante dessa turma, hein, rapaz? O nosso país, Edson, é tipo um diamante bruto. Mas e a gente não está sabendo como lapidado. A gente não está sabendo lapidar esse diamante, Brits. Porque quando se fala de turismo, é festa, não sei o que. Também é festa, por que não? Também é festa. Lógico, o nosso carnaval chama muito. Mas é muito sério. Mas a gente trabalha com o mercado de negócios, mercado que gira dinheiro no nosso país, receita no nosso país. Eu acho que merecia, pelo menos, um incentivo melhor de profissionalismo, de seriedade e competência, porque a pandemia ela afastou muita gente do mercado. E gente que não quer, você falou, e gente que não quer voltar, Edson. E o hoteleiro, que é a minha área, ele está hoje sedento e necessitado de mão de obra, porque os hotéis voltaram a funcionar. E está 1000 por hora, exatamente. Aí você está falando uma coisa, tem agências de viagens que estão estruturadas fisicamente. E às vezes até me ligam, Edson, se você souber de alguém, de um agente de viagem, alguém para atender o passageiro, eu estou contratando. Mas promotor é difícil. Toda hora, na promotor toda hora tem alguém procurando alguém. Toda hora estão postando e não aparece comunicados aí oferecendo emprego, né, para o pessoal procurar, mas não acha. E mais muito importante, Edson, não sei se você tem esses dados aí, a nossa Curitiba, do nosso querido Paraná, eu não sou daqui, eu sou gaúcho, mas eu adotei esse estado como a minha casa. A tua casa. E a cidade que eu escolhi para ter meus filhos e a cidade que eu escolhi para viver. Nós somos a 5ª cidade do Brasil que mais é buscada recebe para visitação. turistas.
estação. Primeira Fortaleza, segundo Gramado, terceiro Porto de Galinhas, quarto Rio de Janeiro, quinto Curitiba. São dados da SEMrush, é uma empresa americana de software de inteligência e marketing. Então, a gente tem que ter dados, a gente tem que ter estudo da área. Sim, perfeitamente. A gente tem que ter, levar conforto para a população que pode viver do turismo, que nem ribeirinhos, que nem índios, uma série de coisas no país. Sim. Nós temos tudo no país. Nós temos neve, nós temos maremotos, nós temos cidades Desculpa. Sim. temos um solzão agradável no Nordeste. Nós temos Lençóis Maranhenses, sim, que é o Caribe praticamente, sim, brasileiro. Lindo demais. Né? E a gente vai lá fora, bate palma para outros países aqui, tal, e deixa o nosso aqui. E o nosso de lado. Aquelas pessoas que vivem da sobrevivência, bonito, Lençóis Maranhenses, Porto de Galinhas, literalmente a ver navios. Sim. Voltando no linguajar do turismo, a ver navios, porque essa mão de obra... Então, vai para fora. Então tem pontos turísticos que uma vez foram explorados, hoje estão abandonados? Exatamente. Tipo o estádio da Copa do Mundo, né? Não estão atrativos mais? Eu vou entrar num detalhe aí que talvez não seja bom tocar, mas eu vou falar. Infelizmente no Brasil o turismo é muito caro também. Deveria de ter alguma saída, né? Lógico, os órgãos competentes se mexendo para que o incentivo do turismo interno nosso aqui no Brasil fosse mais em conta pro passageiro, né? Então a passagem aérea é cara, o receptivo é caro, a própria hotelaria é caro. Tem de incentivos ali, né? Tem o incentivo do governo. Para quê? Porque o próprio brasileiro ele conhecesse mais. Né? Nós temos 3, 4 destinos aí que é caríssimo. Não vou falar o nome, mas eu tenho duas empresas e fiquei 2 anos e meio com pandemia, como todo mundo ficou. E a gente não recebeu o incentivo fiscal de qualquer órgão governamental ou qualquer situação que, olha, você gera emprego, você gera renda, você gera receita, você gera impostos para o governo e não existe um investimento, não existe uma preocupação com a indústria do turismo. Não existe, Edson. É aquilo que eu falei. A gente precisa olhar de um outro ângulo a coisa. A gente não vai conseguir mudar o mundo. E, infelizmente, a gente pode deixar legados. Né, Brits? Deixar legados para outras gerações poder pensar que a gente está quebrando refletir, os ovos de ouro da gente. Hoje é mais vantagem viajar para os Estados Unidos que para dentro do Brasil, em determinado lugar. O aéreo é mais barato, a hotelaria é mais barata. A Europa em si, rapaz, os países todos juntos ali num trem. Um trem se resolve tudo em 1 hora, 2 horas. E tudo mais em conta. Você vai daqui a Fortaleza, você paga uma fortuna e fica o dia inteiro andando de avião para lá e para cá. Vocês acham que as taxas de turismo são altas, então? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque engloba o que eu falei, né? Ok. Tanto as taxas, impostos, o aéreo, hotelaria, receptivo, locação. Então isso aí, juntando tudo, faz com que o preço fique muito elevado e o pessoal prefira viajar para o exterior. E essa insegurança toda, Edson, voltando um pouco ao perfil agente de viagem, é o seguinte, a gente tem hoje alguns brokers, alguns sites de reservas que não nos dão ou não dão a segurança necessária para o agente de viagem. Não é só ir lá, emitir o bilhete, tal, e paga, beleza, não, já recebe e vou viajar. Não. Você não tem essa segurança quando se parte de um site de reservas. Por quê? Eu tenho nomes para te dar, dou em off depois. Em off, lógico. Né? Mas segurança, infelizmente. Mas não dá garantia nenhuma para o agente de viagem fazer uma reserva ali? Sabe por quê? Porque as agências, muitas delas, não vou dizer só a maioria, os profissionais não dão segurança para o passageiro. Não dão segurança na montagem de um pacote. Quando o cliente hoje tem o Google, ele viaja o mundo inteiro, e ele é muito mais preparado, muitas vezes, do que uma emissora, uma montagem de um forfait, um pacote de viagem. Então, o que a empresa vai fazer? Ela vai procurar esse site de reservas, né, e vai tirar lá, porque ela não tem segurança naquela pessoa que atendeu. Eu acho que aí entra a profissionalização,
o interesse da própria profissional em estudar, em ler. Nem todo mundo tem condições de viajar, né? Conhecer o mundo. Nem todo mundo. Mas você pode conhecer o mundo através de livros, através de sites, através de Google, através de informação. E essa informação você repassa para o teu cliente. Nós não vendíamos Soletur, nós não vendíamos Canadá, Escandinávia, Nova Zelândia, sem ir para lá, Edson. E nós vendíamos bem. É porque tínhamos a sabatina. Através da Soletur. Nós tínhamos sabatina e éramos cobrados. Era cobrado. Então, entra o lado memorizar profissional. Perfeitamente. Se o diretor da agência acha que está vendendo menos, ele pode treinar esse funcionário. Não vou dizer roubar um tempo, mas dedicar um tempo dele. Pelo contrário, investir o tempo. Investir o tempo. Investir o tempo, né? Está formando um profissional. Chamar o Brits, chamar alguém profissional para dar uma lapidada, para dar uma injeção de como fazer e como fazer. Ninguém vai ensinar o padre a rezar a missa aqui, né? Claro. Mas ensinar o caminho das pedras, a gente pode pelo menos dar uma luz para que a pessoa atenda pelo menos bem o cliente e ele não migre para outros meios de venda. E falando de internet. Falando dessa questão assim de profissionais, não todos, mas uma boa parte dos antigos profissionais, com a pandemia, saíram de cena, do turismo. Está chegando outros? Como é que estão os novos e etc? Você pode dizer para a gente? Aí acho que entra o que o Paulo falou. Demora um pouco né? para montar esse profissional. Demora um pouco para se montar um profissional bom, né? Porque hoje, pelo custo do funcionário, algumas agências preferem pegar estudantes de turismo, né? Que eles estão fazendo aquele estágio e tal. Então, lógico, demora um pouco para a pessoa pegar, porque na faculdade é uma coisa... Aí entra na insegurança que eu te comentei agora, a insegurança de quem vai comprar. Né? Ele não dá aquela segurança necessária. Lógico, tem que ter pessoas novas. Coisa, né, a teoria é uma coisa, mas a prática... A prática é outra. Mas tem que ter pessoas novas, entendeu? Isso aí é do mercado, vai reciclando. Mas essas pessoas precisam de profissional como o Apolo, como o Edson, como o Brits, como tantos aí, para dar uma orientada, como o Apolo falou. Vocês estão falando, então, do profissional, às vezes, que deixa a desejar. Às vezes não é nem culpa dele, mas alguém que vem atrás dele que poderia pegá-lo e dizer, senta aqui que eu vou te dar umas dicas. Funciona assim, não tem você, vai você mesmo. Eu comecei no turismo há 30 anos atrás, decorando, muita gente está ouvindo, não vai saber o que é, Panrotas. Eu não conhecia. Na Rota 360. Bons tempos. A Rota Litorânea. Exatamente. O Panrotas era a Bíblia do turismo. A nossa Bíblia do turismo. O Index. Index. Né? Não cheguei nesse tempo. Mas aonde que eu quero chegar com a minha pergunta em relação ao profissional que você disse que às vezes o passageiro não sente confiança, mas esse passageiro vai lá, tira umas ideias com o agente de viagens e depois vai lá no computador e compra tudo pelo site aqui, no cartão. Porém, eu montei a minha viagem, o meu forfait, aqui no computador, entrei no portal da companhia aérea, liguei para o hotel, fiz o receptivo, tudo online. Nada contra, por favor. E aí lá estourou uma bronca. E aí? Com quem ele vai reclamar? Vai falar com o computador. Não, com o mouse. Aperta 1, aperta 2, aperta 3, aperta 4, o mouse vai resolver. Né? Eu, digamos assim, lógico, a gente tem que ser sempre para frente, pensar na evolução, né? Mas nada como sentar na agência, olhar para o agente de viagem, o olho no olho, claro. A segurança que ele vai ter, se acontecer algum problema, ele tem aonde voltar e reclamar. E temos que saber usar a tecnologia que ela veio para nós. Entendeu? Antes da pandemia, a gente não dava muita importância para a tecnologia, né? 2018, 2019, a gente não dava muita importância para podcast e tal, e outras formas de comunicação ao cliente. Veio a pandemia, a gente tem que fazer o que o Brito está falando, que é super, hiper importante, não abro mão também disso. De tomar um cafezinho contigo, de bater um papo, de conversar sobre o time que perdeu, que ganhou. Não vamos falar disso, porque senão o meu só perde. O meu tá dois.
entender realmente a necessidade dele. E através das mídias digitais, a gente pode agilizar muitos processos. Como eu atendo 3 estados, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, eu tenho cliente lá de Porto Alegre, lá de Criciúma. O meu melhor agente de viagem, a pessoa que mais vende para mim, é de Criciúma. Eu nem a conheço. Eu a conheci através de vídeo, através de chamada de vídeo e e-mails. É a principal vendedora hoje dos meus negócios. Sem nunca você ter ido lá? Sem nunca ter visto ela. Isso a pandemia, a tecnologia... E o que gerou isso? Mostrou. Essa parceria, essa confiança? Confiabilidade no trabalho. Ah, é? Porque você tem que mostrar para o cliente que você está o ajudando. Não atrapalhando. E não vai competir com ele jamais. Você usa uma palavra interessante que é, de fato, eu diria que é primordial no turismo. É a confiança, né, Brits? A confiabilidade, ou seja, dos dois lados. A agência está comprando de você, que é um fornecedor, sabe que você é um fornecedor que realmente vai honrar o que ela está comprando. Por quê? Porque ela está mandando dinheiro de terceiro para você. Exatamente. Isso é confiança. E eu trabalho com hotelaria. Teoricamente, o Apollo, através da sua empresa, não tem produto nenhum para vender. Perfeitamente. Certo? O Apollo tem o quê? Relacionamento. Ok. Eu faço a intermediação do meu cliente Brits até o hoteleiro Edson. Sim. Eles não se conhecem. Não se conhecem. Né? Mas o Apollo está no meio para intercalar e, principalmente, deixar o meu cliente próximo do hotel que eu trabalho. É terceirizado, digamos assim, o serviço. E cobro, Edson. E cobro porque quando eu peço uma solução para os meus hotéis, eu já dou 24 horas para ele responder, porque atrás de mim tem um cliente, atrás de mim tem uma família, atrás de mim tem uma empresa que está precisando viajar para ir fechar um contrato que às vezes é milionário. Sim, com então certeza. Eu tenho que ter esse cuidado e comprometimento com ele. Mas você sabe que tocando naquele assunto que eu comentei agora, a maioria dos agentes de viagem reclamam de alguns passageiros, né, que fazem esse tipo de serviço que você falou, vão lá, sugam as informações, vão para casa e compram direto no site, né? Aí até aí tudo bem, tá? Mas quando dá algum problema, o passageiro retorna e vai na agência aonde ele pediu a informação, querendo que a agência resolva o problema dele. Aí tem que falar pro passageiro. Infelizmente, não tem como se resolver esse problema. Você tem que decidir o que ele quer. Porque ele comprou no site, então eu não tenho acesso ao site. A agência não tem acesso, mas se houvesse um pouquinho de boa vontade para tentar resolver esse problema... Não, tem algumas agências... Não ganharia o passageiro? Que tentam. Aí entra aquela história que eu comentei, do comprometimento. Você tem que se comprometer com o cara. Certo. Tem algumas agências que tentam, né? Mas tem algumas que não. É tipo assim, ele veio aqui, pegou as informações, foi lá, perdi 1 hora explicando. Vai lá e compra direto no site. Sim, com certeza. Aí, aonde é que está meu tempo? Uma que as agências de viagem do Brasil todo não cobram, né? Pelas informações, pelo serviço prestado que o passageiro quer. Aí entra aquela história, Britis, as agências têm que ser profissionais. Lembra lá atrás que eu comentei da lei lá, 12 mil alguma coisa? Porque é o seguinte, você tem uma empresa, certo? Você tem que ter um contador. Ok. Você não pode, é o básico, né? Você não pode ter uma empresa, comercializar, emitir nota sem um contador te ajudar. A não ser que você seja contador. Não? É outra história. Eu acredito e espero ainda que todas as agências de viagem do Brasil, tem um profissional que assine pela agência. Que nem o contador assina, que nem um responsável técnico. O responsável. O farmacêutico pela farmácia. Exatamente. Né? O técnico assine pela agência. O nosso segmento também é importante. O corretor assinar pelo apartamento que vendeu. Mas eu te falo uma coisa. Há anos atrás, em 99, 2000, eu fui sócio de uma agência aqui em Curitiba, que a pessoa me fez uma proposta, né, de se associar comigo, e ele precisava, para abrir a agência, de um técnico responsável. Esse técnico responsável tinha que ter no mínimo 6 anos de turismo, né, para que
a Embratur, na época, liberasse o cadastro. Então existia naquela época, Apolo, um técnico responsável. Sem o técnico você não abriria agência. É tipo uma farmácia, né? Para você abrir uma farmácia tem que ter um farmacêutico por trás. Que assine por ela. Né? Que assine por ela. Então existia, mas depois não sei o que aconteceu. É aquilo que eu te falei, falta de comprometimento e investimento dos órgãos que tem que regulamentar o sistema. Sério. Não aquele cabide que comentei lá atrás, né? É por aí. E falando em cabide, ao mesmo tempo regulamentar, né? Pós-pandemia, geograficamente, muitas agências saíram do lugar. Home office hoje, né? Uma boa parte é isso que está? Sim. Ao mesmo tempo, onde que eu quero chegar? E os eventos de turismo, têm funcionado? O que tem feito os eventos de turismo através dos órgãos competentes? Você está falando de eventos tipo BAV, Aviesp, essas aí? Salão Paranaense. Isso, pós-pandemia. Como é que está? Bom, você viu pela nossa feira aqui de Curitiba, né? Tem movimentação, eu tenho observado isso, tem movimentação. O pessoal não quer saber de muita informação, é coisa rápida. Aquele monte de papéis, aquela coisa, não tem mais? Eu acredito, Edson, que o formato hoje de feiras, nós estamos conversando sobre isso no carro, né, Betis? O formato de feira, de você pagar uma fortuna pelo espaço, se dedicar a um profissional, aéreo, hotelaria, alimentação, transporte, material, o custo é muito elevado. Muito elevado. Para quem está voltando de uma pandemia. Então, a minha opinião particular, eu acredito que seja um formato obsoleto. Com a tecnologia, o que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo, esse bate-papo, e outros virão, e outros segmentos vão surgir também, é um caminho mais rápido para você atingir. Mais rápido, mais barato, prático, eficaz e está na mão de todo mundo. Nós temos aqui pessoas jantando, cuidando da família e estão certamente ouvindo a gente, o nosso bate-papo. Por isso que é prático. Entendi. Fica mais prático investir numa ferramenta como esta, certamente outras também, mais do que esses eventos, grandes eventos de stand, de gente circulando. Anteriormente tinha o show do fulano, o show do ciclano, passeio não sei para onde. E era caro isso. Caro. Né? Edson, eu sempre era investimento alto. Uma das empresas que é a Consultel, eu sempre trabalhei como home office. Isso já há 20 e tantos anos. Ela foi criada para isso. Tanto que foi feito estudo para ela funcionar home office. E com isso veio a estruturação da mesma, né? Ok. Eu tenho amigos, inclusive essa que eu contei da história aí da revista Fluir, né? Que me comentaram: Paulo, como é que você consegue trabalhar home office? Não sei o quê, não consigo, cara, não dá, não funciona esse negócio. Eu falei, calma, você sabe trabalhar home office? Você já estudou home office? Você já percebeu que na tua casa tem um espaço que você só vai precisar de 3 coisas: internet, computador e teu tempo. Você tem que estar na tua casa como se fosse para o escritório. Estar na tua casa como se fosse visitar um cliente. Isso. Não misturar as Tirar coisas. O pijama. Tirar a pantufa do Pato Donald. Né? É verdade. Você tem que focar. Você tem que focar naquilo. Porque senão a coisa não funciona. Hoje ele está como home office, fechou o escritório na Casa Carvalho e está funcionando super bem. Mas tirou o pijama. Tirou o pijama. E a pantufa? A pantufa ele continua, mas eu acho que o pijama ele tirou. E tá bem. Tá bem. Porque a bem, na verdade, você só mudou de local. Você ainda é o mesmo profissional e esquecer que você tem um cachorrinho do lado, né? Não, e filho, pacote de bolacha. Pacote de bolacha. Fecha a porta e fecha aqui, a porta. aqui é meu espaço. E concentra-se no teu trabalho. Só vai sair do espaço se a casa pegar fogo. Né? Mas eu digo uma coisa para você, é difícil, hein? É difícil, tem que ter uma persistência para fazer isso. Porque a maioria do pessoal acho que fica mais à vontade. Tem que ter uma preparação psicológica. Sim, porque é uma mudança que vem de dentro para fora. Você está num ambiente que você sabe que é tua casa e você está acostumado a ficar à vontade. Eu já tenho um amigo que não consegue. O cara comprou a sala comercial na frente do apartamento dele e só atravessa a rua para ir para o escritório. Mas ele sai de casa, bonitinho, atravessa a avenida e vai para o seu escritório. Mas é psicológico, sabe? Porque daí ele vai lá e sabe que ele está no ambiente de trabalho, não na casa. Não mistura as coisas, né? Sim. Não mistura as coisas. Bom, mas vamos lá. Falando de turismo, e nós estamos aqui quase na reta final
O que era bom durou pouco. Mas estamos quase na reta final, ainda falando de turismo. Geração de empregos no turismo pós-pandemia. Está acontecendo? Como nós estamos vendo que grandes empresas, indústrias, montadoras também estão contratando. E assim o comércio também está contratando. E claro que influencia um ao outro. E o turismo? Eu falo como hotelaria. Está acontecendo, mas a mão de obra que está vindo, ela está precisando, aquele assunto que nós conversamos aqui atrás, está precisando de uma preparação profissional melhor. Sim. Porque aquele profissional, hoteleiro, por exemplo, de hotelaria, da recepção, falava 2, 3 idiomas, que é uma coisa que na hotelaria você tem que ter. Tem que ter. Uhum. Hoje, ele não está mais no hotel, ele saiu. Ele foi para outro segmento e não quer voltar mais. Porque hoje mesmo ele gerencia a sua própria agenda de trabalho. Ele criou outra forma de sobrevivência. Já conquistou o seu espaço, Exatamente. Já sabe o que quer. De repente, onde ele estava seria uma escola, então, uma oportunidade. Aquela pessoa nova que está chegando tem que ter um tempo para preparação, porque vai baixar um pouco a qualidade do serviço e o cliente que usa, ele não quer saber, porque as tarifas estão altíssimas. Uhum. Então, basta o hoteleiro, o agente de viagem, preparar melhor o profissional sobre essa questão. Eu concordo com o Apolo, né? Tanto é que na Promotur, às vezes assim, sempre aparece algum anúncio ali, como hoje apareceu, né? Sim. De empresas querendo contratar, né? Mas foi como o Apolo falou. Vai achar profissional aonde? Não acha profissional, é difícil. Mas o porquê que não acha profissional? Porque foram para outros segmentos. Tudo bem, mas não tem gente nova chegando? Vem não com experiência. Mas você tem tempo para ensinar. Já quero que venha preparado. Pois é, qual é o tempo? Aí que é o problema do turismo. Tem que ensinar. Cadê a foi que a gente escola tava falando. de turismo? A gente estava falando anteriormente. Né? Cadê a escola de turismo? Tem que ter uma preparação. Ok. Né? Uhum. E essa preparação, a própria empresa, ela tem que dar oportunidade para a pessoa devagarzinho ir crescendo, sabe? Montar um plano de carreira, um plano de cargos e salários. Você entendeu? Um treinamento profissional. Porque as pessoas novas elas vão vir. As pessoas novas elas vão vir. Nós que estamos e tem uma certa... muita gente que não estão no turismo, que tem o desejo de trabalhar, é apaixonado pelo turismo, gostaria de estar numa agência de viagens, atendendo o passageiro, e é até competente, mas só que então não tem quem dê um norte, quem deu um... A não ser que ela mesma procure alguns cursos rápidos. Você vê, eu tenho uma agência, um grande amigo nosso, que não vou citar o nome, mas é uma pessoa muito, muito quista no mercado aí e tal. Ele já pediu para mim umas 3, 4 vezes. Pô, Brits, vê se você é um profissional bom para mim, para colocar na minha agência, para atender os meus clientes antigos. Porque daí é aquele negócio, né? Como ele já tem uma carteira de clientes e os clientes dele são exigentes, então ele não pode colocar qualquer pessoa para assumir aquela função, né? Então, hoje eu entrei em contato com algumas pessoas, mas são todas que estão colocadas já. O detalhe, né? Então não tem como. Que dentro de pessoas qualificadas, para essa agência qualificada, não vai achar. Não vai achar, então. A dificuldade é essa. Eles teriam que, é isso que você falou, contratar alguém, dar um tempo, formar a pessoa ainda, para que a pessoa vista a camisa ou entenda o plano da empresa, para aí sim... Mas existe uma empresa aqui em Curitiba, que eu não vou citar o nome também, que tem esse tipo de curso. Mas é caro. Né? Muitas vezes é caro. Você sabe quem estou falando, não vou citar o nome. Que é uma empresa de grande valia, importantíssima. É um amigo nosso da aula lá. Sim. Só que, mas quando já sai com indicação. Então ele nem chega a procurar. A própria PUC mesmo, ela fechou o curso de turismo já há alguns anos. Já faz tempo que não faz tem. Faz tempo que fechou o curso de turismo, formava-se excelentes profissionais. Até hoje eu encontro aí em algumas agências que eu visito, profissionais formados aí há 4, 5, 8 anos atrás, que falam super bem do curso e tudo mais, e profissionais que estão aí na linha de frente e atendendo o mercado nacional e o mercado internacional, que é uma outra exigência principal. Sim, com certeza. Sim. Você falando no mercado internacional, e nós estamos assim partindo para o encerramento, o turista internacional,
no Brasil. Claro que ele vai trazer divisas para o país, mas o Brasil ainda não recebe bem esses turistas, na visão de vocês? É a última pergunta para encerrarmos. Não, eu acho que o Brasil recebe muito bem, né? Só que em determinados lugares a imagem do Brasil, né, faz com que o turista de fora pense duas vezes para vir para cá. Tipo, Rio de Janeiro, em qual lugar que está aí que você falou? Acho que é em terceiro, quarto lugar, né? Então, você vai ficar no Rio de Janeiro, lá você vai ser assaltado, vão roubar tua corrente, você não pode andar na praia, você não pode subir no bondinho, você não pode... não é verdade. Não é verdade, porque até no país deles tem isso. Todo lugar. Em 2019, eu fiquei 40 dias na Europa, focado mais em Espanha. Onde visitamos lá muitas empresas de turismo, a gente fez bastante amizades lá. E a visão que eles têm do nosso país não é essas coisas, não é das melhores. Infelizmente, é aquela imagem que eu falei, não se procura divulgar o nosso país de uma forma cultural, de uma forma positiva, de uma forma realmente que um país que queira sobreviver, não sobreviver, porque o Brasil vive de muitas áreas, mas que o segmento turismo seja uma parcela interessante no faturamento, principalmente de impostos e divisas, né? Que é importante. Bom, gente, quer dizer alguma coisa, Brits? Só quero agradecer a você, né, ao Apolo aí, meu parceiro, por essa oportunidade, né? Espero que a gente tenha feito o satisfeito aí para você, né? Para mim não, para os nossos seguidores e colegas nossos seguidores amigos também, né? Você pode olhar aqui, ó, mandar um alô para eles, agradecer, fica à vontade. Os nossos seguidores, né? O Pode Tour. Pode Tour. Né? Pode Tour, pode tudo. E eu tenho certeza que você vai subir muito alto ainda. Agradeço. Amém. Né? Vai vir muitos companheiros aí que têm experiência também, né? E vão poder passar um pouco do que eles sabem e ajudar os clientes aí a ter uma direção certa. Apolo, eu também quero que você deixe as tuas palavras, considerações finais aí. Obrigado, Edson. Quero agradecer a você, ao Brits, ao nosso amigo lá pelo convite. O Aládio. O famoso Aládio. E aos nossos ouvintes, principalmente do nosso mercado hoteleiro, do nosso mercado de agência de viagem, nosso mercado de operadores, de locadores, enfim, todo o segmento. Um abraço para vocês. Espero que a gente possa se encontrar novamente por aí. Você pode deixar teu contato, por favor, você também, Brits. De repente alguém quer tirar dúvidas no privado aí em relação ao que falamos. Isso perfeito, é muito importante, perfeito, né? Então aqui para isso, para ajudar. O meu contato comercial é Curitiba, né? 41 999 259170. Qualquer dúvida, informação complementar que eu possa te ajudar vai ser um prazer. O meu é 41 Curitiba, né? 99708-6266. 66, bingo. Ok, gente. Eu quero então agradecer aqui a presença do Brits, presidente da Promotur, também agradecer o Apolo, diretor da Consultel Hotéis e Eventos, e são parceiros nossos aqui. E para você que esteve com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência, sua participação, você que nos honrou, não gastando tempo, investindo o seu tempo, ouvindo esses grandes profissionais a respeito do turismo. E nós da Pode Tour voltaremos, se Deus quiser, sexta-feira que vem, a partir das 7h30 da noite. Teremos mais um entrevistado aqui, ó, de primeira. Você vai saber muito mais a respeito de turismo. Então, 7h30 da noite, sexta-feira que vem, um encontro marcado. Na apresentação, Edson Silva, apresentamos para você, com a participação do Brits, do Apolo, Pode Tour. Para você, um forte abraço, uma boa noite e um bom descanso. Todos fiquem com Deus.